Dá uma olhada nessa corrida aqui do lado. Recentemente, eu venho recebendo alguns prints de motoristas dizendo: olha, fiz uma corrida pelo promo e valeu mais a pena do que o X. Ou seja, ganhei mais uma corrida do Uber Promo do que no X. Tá? E eu vou falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. E principalmente para motorista novato, que está entrando na plataforma agora, né? E que está vindo muito corrida nesse padrão para ele. Né? E o motorista dizendo: olha, Daniel, tá valendo a pena, o pessoal reclama. Eu venho fazendo uma ou outra corrida que tá valendo a pena, né? Isso é principalmente aqui na cidade de São Paulo. E por que isso acontece? Tá vendo no caso dessa viagem aí, ó? Uma viagem, né, que saiu do Ipiranga para São Mateus. Logo de cara, eu saiu numa região que não é área de risco para uma região teoricamente área de risco, um bairro que é teoricamente área de risco. Então aí já tem uma informação aí. Segundo caso, ó, nesse caso, 18,7 quilômetros para ganhar 31,68. É como se fosse uma viagem dinâmico. Então você pelo X aqui, seria um dinâmico de pelo menos aqui, entendo eu, que 1,4. Não estou fazendo a conta, mas só de olhar, entendo que seria um dinâmico no X de 1,4. Então essa corrida foi uma corrida rentável. 43 minutos para percorrer 18 quilômetros, deu uma média de mais ou menos 3 minutos por quilômetro. Então foi um trânsito não muito forte, foi um trânsito médio. Né? Foi uma corrida boa. Então, uma corrida muito boa realmente, né? Analisando pontualmente essa viagem, tá? Mas o porquê isso acontece, pessoal? O passageiro, quando ele fica fiel a um tipo de modalidade, ou seja, esse passageiro só faz corrida no promo, exemplo. A Uber não quer perder esse passageiro para concorrência. Então, se o passageiro sempre pede e o passageiro insiste e não está encontrando o motorista, nesse caso, ele pediu, primeiro motorista recusou, o segundo motorista recusou, muitas vezes esse valor não é o valor que o passageiro paga. A Uber pode estar subsidiando, a Uber pode estar colocando dinheiro em cima para manter esse passageiro, porque é interessante para ela, devido ao histórico de viagem talvez dessa pessoa, e aí ela analisa e sabe, né, que o passageiro pede, não tem motorista disponível. Pede, não tem motorista disponível. Não tem motorista que aceite a viagem dele, de repente, no valor que ele está acostumado a pagar. Aí a Uber vai lá e oferece um valor mais alto, e aí o motorista aceita. Então, a Uber está interessada, né, em auxiliar, em primeiro lugar, o passageiro manter ele na plataforma, para ele não ir, por exemplo, 99 Poupa, para ele não ir para o InDrive, para ele não ir para outros aplicativos. Então, a Uber está focada em manter esse passageiro. Segundo caso, por ele morar numa área de risco, né, e de repente no histórico dele ele roda por ali e tal, a Uber precisa que alguém atenda, como eu falei, mantenha essa viagem. E aí, terceira situação que pode ter acontecido aqui, essa viagem poderia estar em dinâmico no X. E aí, por estar dinâmico no X, de repente, no promo, ela também está no dinâmico, só que o motorista não tem como saber quanto que o passageiro paga, por exemplo. Então, não dá para saber exatamente o real motivo do porquê foi bem remunerada. São essas situações que eu coloquei aí, na minha opinião, que é a plataforma sempre visando não perder o passageiro. Então, o passageiro, ela está investindo para não perder esse passageiro. Ela precisa que alguém faça essa viagem para que esse passageiro mantenha sendo cliente da plataforma, né? E no último caso, se tivesse um dinâmico, ela cobra o que ela quer do passageiro. Nesse caso, sim, a Uber teria um lucro. Ela cobra o que ela quiser do passageiro e o motorista não sabe o quanto recebeu. Por exemplo, se fosse uma viagem no dinâmico do X, né, ele poderia ter ganhado até mais. Se fosse uma viagem 1.6, 2.0, ele poderia até ganhar mais do que esses R$30. Então, claro, nessa situação, na pandemia e tudo mais, foi uma viagem boa. E não é só essa, tem outras muitas viagens que o pessoal vem me mostrando. Inclusive, muitas vezes, quando o próprio passageiro vai solicitar uma viagem, em alguns casos a viagem do promo está mais cara do que o X. Então isso é um jogo. A Uber manipula, a 99 manipula, eles têm o poder de manipulação, eles conhecem o perfil do passageiro que está pedindo, conhecem o perfil do motorista, né? Eles têm todos os dados através dos algoritmos e eles sabem de quem eles podem oferecer mais cara a viagem, de que eles podem cobrar mais caro. Sempre foi assim e sempre vai ser. Eles ditam a regra do jogo e nós, motoristas, né, estamos ali sujeitos a aceitar o que tá. Ou você aceita ou você não aceita. Então, muito motorista ultimamente vem me perguntando o seguinte:
Daniel, você não faz o promo, mas você é favorável a não ligar o promo jamais em nenhuma situação? Eu vou ser bem sincero, nesse momento, né, a maioria dos motoristas fala que não faz o promo, mas às vezes habilita. Ocasionalmente uma corrida ou outra e faz. Então, por exemplo, tem motorista que sai de uma cidade vizinha de São Paulo, Barueri, vem pro centro, em plena pandemia, chega no centro, não tem viagem para voltar para a região dele. Se ele não liga o promo ou o popa, ele não consegue retornar, ele vai bater lata. E isso é péssimo, isso é muito ruim. Então, muitas vezes o cara acaba se rendendo ao sistema que influencia ele a ligar. Mas, nesse caso, se pinta uma corrida dessa, é muito boa. Então, perguntar para mim, você não faria essa viagem? Você não deixaria o promo ligado? Você não faria essa viagem? Olha, pessoal, definitivamente, se eu habilitasse o promo naquele momento e me tocasse uma viagem desse, com certeza eu faria. Aliás, quem não fizer uma viagem dessa, eu falo para você, olha, aí é uma questão mais de ego, né? Dizer, eu seria até hipócrita de falar, uma viagem de 18 km para ganhar o dobro, quase um 2.0 ali, quase R$2 por km, tá dando aqui. É que eu falei, no mínimo 1.4 de dinâmico numa viagem do X. Então eu faria nesse caso. Mas é tipo, uma viagem a cada 100. A cada 1000 viagens, 10, 20 viagens que vai ter. Muito pouco a proporção. Então é viagem que a Uber, ela faz, a 99 às vezes também no poupa, estrategicamente para atrair o motorista para fazer esse tipo de viagem para o passageiro, porque o passageiro, de repente, é um passageiro fiel e que ela precisa manter na plataforma. Então não se iludam pensando que a Uber está sendo boazinha, que a 99 está sendo boazinha, que tem muita viagem que está valendo a pena. É pontual, é maquiado, você não sabe nem se está dinâmico ou se você não sabe se não está dinâmico. Simplesmente ela coloca um valor e você vai lá e faz a corrida. Beleza? Então eu espero ter ajudado, principalmente o motorista iniciante, a entender. Muita gente que me manda esses prints todo santo dia, tem motorista mostrando isso, e até tá criando uma certa briga ali, uma certa discussão entre motorista mais antigo e motorista novato. A bem da verdade é que no presente momento que nós vivemos, né, a coisa tá feia, tá escassa de corrida, então cada um tá tentando se virar como pode. Então eu deixo para você a pergunta, na sua opinião, qual é a sua opinião referente a essa estratégia, a essa viagem que eu mostrei para vocês? Deixe seu comentário. Você faz o promo, você não faz o promo? Você faz o popa, você não faz o popa? Eu fiz uma pesquisa essa semana que 78% falou que não faz. E eu falei, seja sincero, sem mentira. 78% disse que não faz. Como quando foi, né, a manifestação, eu falei, quem vai parar? 80% falou que vai parar. Chegou na hora de parar, não parou 80%. Então as pessoas falam, chega na hora, não faz. Então, essa pergunta que eu deixo para você. Deixe sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre essa corrida e o cenário atual dos aplicativos, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto diariamente aqui no canal. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.